E aí galera, eu sou o Nerd Style. E você, está preparado para essa nova jornada? Galera, antes que você perguntem, esse vídeo contém spoilers, viu? Então assistam a série antes e voltem aqui para a gente trocar uma ideia bacana. Começando, esse vídeo tem duas partes. A primeira é sobre os personagens e seus dilemas, e a segunda é sobre a trama e a relação com o cotidiano. Os personagens, né, e seus dilemas. Primeiro a gente pega os personagens que tem mais a ver, né, com a trama em si, né, que é o Cobra Kai. O Cobra Kai, né, nesse aspecto dessa temporada foi mais relevante do que os personagens principais que vinham sendo o Johnny Lawrence, o Daniel San, o Miguel Dias, a Tori Nichols, o Rob e os demais personagens, né, que eram faziam parte desse cenário principal. Agora foi, no caso, o Cobra Kai. Então, os personagens que eu vou falar aqui primeiramente vai ser sobre o Cobra Kai mesmo, que tem a ver muito mais com o Cobra Kai, e aí eu vou deixar para o final, para depois tratar dos personagens que até então vinham sendo relevantes, vinham sendo mais, né, notados, vinham sendo mais vinham tendo esse protagonismo mesmo. E agora eu vou estar tratando mais dos personagens que nessa temporada foram mais destaque. Primeiramente, Terry Silver. Terry Silver, quem não lembra, quem não assistiu o filme, o terceiro filme, né? Ele foi um dos personagens que foi responsável por mexer com o emocional do Daniel San, a ponto de ele, né, aceitar entrar no Cobra Kai e ele resolver fazer parte daquele dojo, né, daquela nova equipe, daquela nova filosofia de vida a partir disso, né, ele começou a fazer parte. Por quê? Porque esse Terry Silver, ele tinha o objetivo de quê? De derrubar ele e o Miyagi. Porque, através de quê? Através desse ponto, né, desse ponto que eu vou tratar agora, que é o emocional, que ele é muito estrategista, o Terry Silver. Ele consegue, né, manipular bem os seus adversários, manipular bem aquele que ele quer. Até porque ele tem poder, né, e ele sabe isso, ele sabe persuadir bem. E ele tendo o poder, a riqueza, o dinheiro e saber manipular, ele usa esses dois a seu benefício, né? E aí foi o que aconteceu nessa temporada. Ele aparentemente estava sendo um coitado, né? Que não era coitado. Não tem coitado, né? Quando se trata de Cobra Kai. Não tem. Sempre o Cobra Kai está ali. Cobra Kai nunca morre. Então foi o que aconteceu com ele dessa vez. Ele estava ali, né? Tinha aquele cenário que ele estava dizendo que estava se tratando, buscando uma reabilitação de vida, uma mudança de vida, uma pessoa se tornar uma pessoa diferente daquela que era só movida à ganância, à luxúria, a tudo, né, esse cenário. E agora ele estava diferente, estava uma pessoa mais assim, comunicativa, sociável, e também com civilidade mesmo, né? O ambiente que ele estava agora, a casa, as pessoas que ele recebia na casa dele agora não era mais com aquele cenário, com aquele objetivo, né, de drogas, que ele até comenta isso. Agora ele é outra pessoa, né? Mas o que vai mudar nessa trama, né, para ele voltar, para ele se reconectar, para ele ter aquela nova ideia de se tornar, de reaceitar mesmo, ter aquela reaceitação de ser um Cobra Kai. O que é que muda? O que é que faz ele se tornar de novo? Ele reafirmar, no caso. Porque ele já né? Ele só fez o quê? Ele só fez mudar as crenças dele ao longo do tempo, né? Com psicólogo, com terapia e tal. Então, o Chris, né? Chris, sabendo que precisava de um ajudante, precisava de alguém para tomar essas rédeas agora, que ele fez um acordo com o Daniel San e com o Johnny Lawrence para poder ter de vez o posto de Cobra Kai na cidade por completo, né, para tomar expandir aquilo ali. Então ele fez o quê?
ele teve que aceitar o apoio do seu amigo, seu irmão praticamente, né? Que foi o Silver, né? O Terry Silver. Então, o Terry Silver, quando ele encontrou ele lá, ele estava nessa situação que eu já comentei agora. Mas o ponto favorável foi que a fraqueza, né? Que eu vou explorar bastante nesse vídeo, falando bem da fraqueza, porque a fraqueza é um ponto aí que foi destaque nessa trama, né? A fraqueza que, né, tornou tudo um marco, assim, porque vamos dizer assim, foi aquele negócio da fábula, né? Qual é o resumo da fábula? Qual é o resumo, né, dessa história? Foi a fraqueza. Um dos resumos, né? Mas tem mais coisas aí envolvidas, né? Que eu vou estar tratando, aprofundando. Então, o Terry Silver, nessa trama, ele buscou se reconectar, né, com a Cobra Kai, mas também ele buscou ter novas ações, não sendo o Terry Silver daquela época, né? Ele buscou ser um Terry Silver ainda mais, né? Ainda mais assim, mão de ferro. Que ele podia ser aquele, né? Terry Silver, mas ele, diferente das situações, pelo fato de ele ter passado pelas situações, agora ele, né, mudou a mentalidade dele. Mas também, né? Vocês vão perceber que agora vocês vão ter uma raiva do caralho dele, viu? Porque ele foi, né? Vocês tiveram aquela sensação de puta que pariu, velho. Como é que ele fez isso, bicho? Porque ao mesmo tempo que tava assim, um agridoce, né? Entre momentos você acha que ele era o mocinho da trama e momentos você achar que ele ainda assim ele deveria, né, pagar pelo que ele fez. Então, na trama ele tem aquela situação, né, a divergência e a relação, a aliança, né, que ele teve com o Chris. Foi essa tônica que resumiu a trama dessa temporada. Foi a tônica da divergência e da aliança. A tônica da divergência e aliança pelo seguinte cenário. O Chris e o Silver, eles tinham uma dívida, né? Tinha uma dívida assim, uma certa dívida, né? Por quê? Porque o Chris, ele salvou a vida dele na Guerra do Vietnã. Tirou ele daquela gaiola lá, até mostrado na temporada anterior, né, no flashback rápido, que ele salvou a vida dele, o Chris. Aí o que é que acontece? Nessa temporada, o Chris, ele quer ter o apoio dele, ter o apoio do Silver, mas não rompendo, não sendo contrário ao que a filosofia que ele já havia implantado ali no Cobra Kai. Ele não quer que isso aconteça. E aí o que é que acontece com o Silver, né? O Silver toma suas próprias decisões, estrategicamente, como ele sempre fez, né? Ele sempre é um estrategista. Ele ficou ali e tal, acompanhando até o campeonato, ganhou, né? Vocês vão ver que o Cobra Kai ganha nessa temporada, né? E aí o Silver, ele toma a decisão, né, de devolver tudo aquilo que ele estava pagando. De certa forma, ele estava numa sinuca de bico, né? Ele estava sempre que ele tentava botar a filosofia dele à frente para os alunos fazerem ali na aula, ele não era aceito. O Chris intermediava ali, dizia assim que não podia fazer, porque, né, estava violando, era acordo deles. O acordo deles era assim: se você pode até trabalhar comigo, você pode até estar fazendo esse projeto aqui, estar desenvolvendo isso aqui, mas com a condição, você vai seguir tudo, né? Ele era como um sócio, mas não tinha um poder de estar sempre opinando, né? E por esse fato, vocês viram que ele teve uma decisão, né? Tomou uma decisão, a decisão mais cabível à realidade dele, que era o quê? Era usar o que ele tinha a favor dele, o poder, né? O dinheiro, a riqueza, a manipulação. E ele fez o que? Manipulou os árbitros para poder ganhar o torneio. E outra coisa que ele fez foi, né, usar a fragilidade do Arraia, né, que vocês vão ver, que vocês viram lá, que o Arraia foi agredido pelo Silver quando tava, né, chegou lá na academia para poder participar novamente, não foi aceito a primeira vez, e ele tentou, né, fazer parte novamente do Cobra Kai, e aí ele foi ameaçado,
ameaçado daquele jeito, né? Do mão de ferro mesmo, a ponto de do Arraia ficar em coma, quase em coma, né? Digamos assim. E aí a condição foi ele testemunhar, né? Ser testemunha que o Chris foi o culpado daquilo ali, sendo que não foi, né? Sendo que a gente viu que não foi. E aí a gente vai ver, né? Que vai chegar nessa parte ainda que eu vou tratar, o desenrolar, né? O desenrolar dessa situação, né? Do Chris com a academia agora. Agora dos outros personagens, né? Que do Chris não, do Silver, né? Corrigindo aí, do Silver à frente do Cobra Kai. E o Chris preso, né? E agora eu vou tratar dos outros personagens, dos outros personagens referentes ao Cobra Kai, né? A Tori, o Rob e o Kenny, né? Que são os principais aqui que tiveram, né? Sua posição, sua participação tão assim, teve uma participação muito importante nessa trama, porque foi desenrolado mais a situação deles, né? A Tori, a gente já via que ela tinha problemas familiares, ela tinha um pai abusivo, né? E tinha aquela vida, né? Aquela vida que precisava sempre ter um emprego, precisava se sustentar, né? Que ela não teve uma vida fácil, né? Ela já havia sido presa e o Rob também havia sido preso, mas a situação dele eu ainda vou tratar agora, daqui a pouco. A Tori, ela nessa trama, ela tá bem, né? Numa situação que ela tá, né, naquele espírito do Cobra Kai mesmo, né? Buscando fazer parte daquilo ali, mas também dividida, né? Dividida entre o fato de ela ter que viver, ter que se sustentar, ter que ter sua vida. Até a mãe dela aparece, né? A mãe dela aparece e ela tá dividida, né? Entre se sustentar, ter seu emprego, sua própria vida e lutar, né? E a luta serve um pouco disso, serve um pouco dessa fuga dela, né? Da realidade que ela vive. Ela tem uma realidade muito, né, dramática, muito sofrida. E aí ela busca, né, se fortalecer através do Cobra Kai. Já o Rob, né, nessa trama, ele tá ainda numa divergência, assim, uma dúvida, assim, por conta ainda da experiência que ele teve com o pai dele, né? Não teve uma experiência tão, né, acolhedora, não teve uma experiência boa com o pai dele. E ele ainda tá assim, sem rumo. Muito assim, muito ainda sem rumo da vida dele. Tá no Cobra Kai agora, faz parte do Cobra Kai agora. E ele tá buscando, né? Apesar que ele, por experiência que ele já teve do Miyagi, já teve a experiência com o pai dele, já teve várias experiências, já teve preso ele, porque ele, né? Vocês viram na temporada passada que ele quase matou o Miguel Dias, né? Quase mata com o conflito deles no colégio. E aí quando ele foi preso, né? Ele teve essa experiência e tal. E agora ele tá nessa situação, né? Sem rumo ainda. Sem rumo, sem decisão da sua própria vida, né? E aí, com o Cobra Kai, não é tanto uma fuga, porque ele ainda sabe que tem uma certa experiência, né? Mas no final da trama, ele se sente, né? Ele sente aquele peso que ele carregou o tempo todo nas costas dele. Por quê? Porque vem aí o Kenny, né? Esse garoto, né? Que eu vou tratar daqui a pouco. Que ele tá entrando pro Cobra Kai, né? Vai entrar pro Cobra Kai. E o Rob, ele se sente, ele vê o garoto no lugar dele ali. Ele vê a situação do garoto, que o garoto, ele tem uma experiência, né, de vida, né, que está evoluindo, ele tá crescendo, está chegando, né, ainda a adolescência ainda no colégio, né. E o Rob já está, né, um pouco mais maduro do que ele ali, né. E essa trama assim trata muito disso, né, trata muito dessa parte que eu vou estar desenvolvendo aí daqui a pouco. O Kenny, né, ele é o filho de um soldado, né, de um sargento, né, creio eu, sim, pelo que eu vi, né, ali. E ele é irmão de um dos que estava ali preso, né, naquela penitenciária ali, né, de jovens ali, menores ali, infratores. Que o Rob, né, acabou tendo uma relação com ele, com esse rapaz.
Por isso que o Rob, né, se torna uma aliança, né, um meio de, né, ligação entre o Kenny e, né, para poder com o Cobra Kai. Porque foi através dali que ele começou a se conectar. Porque o Kenny, ele entrou no colégio, ele não tinha uma referência paterna tanto assim forte, porque o pai, né, sempre dava fora. E não tinha um irmão, né? O irmão, né, tava preso ali no reformatório e tal. E aí ele buscou, né? Ele buscou ter essa referência, né? Essa referência ele foi atrás do irmão para poder se consultar por conta de quê? Por conta do bullying que ele tava passando no colégio. Ele começou no colégio e tal, tava sofrendo um bullying, né? E aí esse bullying praticado principalmente pelo filho do Daniel San, né? E aí o que é que aconteceu? O Kenny ele optou por entrar pro Cobra Kai, só que essa decisão foi uma decisão muito inteligente da parte dele. Por quê? Porque todo que entra no Cobra Kai, todos que entram no Cobra Kai, só tem um final. Ou eles têm uma consequência bem pesada para a vida deles, né? Eles vão sucumbir, ou eles acabam, né, saindo daquilo ali. Eles tomam uma decisão de, né, de voltar atrás mesmo. Eles voltam atrás. E aí o que ele está se encaminhando é para sucumbir mesmo. Até o próprio Rob percebeu isso, né? Quando ele tá lá na situação em que ele agride o filho do Daniel San lá durante o evento lá do karatê. Ele agride ele lá, né? E ele vê que ele já entrou nesse espírito de Cobra Kai. E aí a gente vai descobrir, né, na próxima temporada o que vai acontecer. Se ele vai, né, voltar atrás ou se ele vai se entregar de uma vez por todas e ele vai fazer parte desse novo Cobra Kai agora, né? E, né, agora vamos falar dos personagens que até então não teve uma presença tão marcante assim. Teve presença marcante porque pelo fato do que a gente viu, o acordo, né, que teve para poder ou ficava com o Cobra Kai, né, que a gente viu que ficou com o Cobra Kai no final das contas, ou ficava com o Johnny Lawrence e o Miyagi-Do, né, o Johnny Lawrence, a academia do Johnny Lawrence, a Garras de Águia e o Miyagi-Do, né, que estava unido no início e a gente viu que eles se separaram, né, por decisões, né, próprias assim, pelo campeonato e pelo fato de que eles se separaram assim, por divergências mesmo, né, divergências do Johnny e do Daniel, mas também no final das contas a gente vê que não tinha necessidade dessa separação, né, mas a gente viu que unidos eles são mais fortes, né, porque até no torneio mesmo vocês veem que eles dois cada um tem alguma coisa em comum, né? E o Daniel percebe isso até, que quando o Miyagi falava, você tem que criar sua própria arte marcial, seu próprio estilo de arte marcial, seu próprio estilo de filosofia, né? Você tem que ter uma jornada na sua vida. Então, a jornada dele, ele não tinha percebido ainda, né? Ele estava seguindo muito à risca o que o Miyagi tem deixado, mas não criado a sua própria origem, sua própria marca. E ele estava ali, muito naquilo ali, né? Até no próprio treino do Miyagi-Do era aquilo ali, era só a defesa, não tinha o ataque. Era assim, o Garras de Águia, foi assim, o Garras de Águia, ataque, muito mais ataque, né? Que ele tinha muito essa essência do que, quando começou, né, o Cobra Kai, o Johnny, tinha muito essa essência de ataque. Já o outro era defesa. E aí quando eles se uniram, eles viram que podia aliar isso, a defesa com o ataque, né? E aí nessa trama foi isso muito, né? Foi o Miguel Dias, né, tentando buscar sua jornada, né, sua jornada de evolução, né, o seu relacionamento assim muito não tão certo por conta disso, que enquanto a Samantha estava lá, com o pai dela, né, no Miyagi-Do, ele estava no Garras de Águia e não teve muito focado essa temporada no colégio, que havia sendo
né, o foco principal das últimas temporadas do colégio. Foi mais o próprio, né, o próprio torneio em si e os problemas familiares, os problemas de relacionamento, né, esses dramas pessoais dos personagens, né. No caso do Miguel Dias, foi a busca dele pelo pai dele, que acabou assim a temporada, né, ele viajando para ir em busca do pai dele. Os outros personagens aí, a Samantha, né, que acabou assim, né, não tendo, eu não vi tanto o arco dela ser tão marcante. Foi marcante dentro do cenário do evento, do torneio, que ela teve essa participação, essa aceitação, essa jornada assim, ainda ficou um pouquinho assim, né, falha assim, porque ela tinha isso de ser fraca, assim, de não aceitar, de não buscar sua própria luta, seu próprio jeito de lutar, seu próprio jeito de fazer mesmo. Ela tinha medo, ela sentia esse medo pela Tori. E agora não, ela aceitou, ela buscou, né, ser ela mesma dessa vez. Já os outros personagens aqui que eu vou destacar muito, o Falcão, porque o Falcão teve uma mudança drástica, né, porque ele era aquele personagem que a gente viu, né, que era um personagem bulinado, introvertido e tal. E ele foi crescendo durante a trama, né? Ele tinha isso de entrar pro Cobra Kai, ele ser outra pessoa, né? Ele não ser, que era o Eli, o nome dele é Eli, né? Que a gente acaba até esquecendo por conta disso, né? Porque ele resolve aceitar um novo codinome para ele se tornar o quê? Mais autoconfiante, uma pessoa melhor, uma pessoa, né? Uma outra pessoa no caso, né? E a gente viu que eles tenha pegado muito esse lado de valentão na trama passada, e agora não, agora ele se aceitou como ele é realmente, se aceitou como o Eli que tem suas próprias qualidades e seus próprios defeitos. E foi isso, essa temporada a respeito desses personagens, né? Além do fato que aqui eu não citei ainda, né, que a trama com relação ao cotidiano, né? A gente viu nessa temporada e nas temporadas passadas que teve um pouco disso, né? Do lado assim, mas falando da parte de gênero, né? Que eu falo assim da parte de gênero, de gays, né? Falo dessa parte assim mesmo. E eu percebi que eles conseguiram desenvolver muito claro isso, não nada forçado. Isso que foi interessante, eles conseguiram desenvolver muito claro. Não forçando a trama, não deixando assim algo forçado, tipo, por exemplo, botar um personagem ali só pra, né, com esse objetivo. E nessa temporada ficou bem claro isso, né, bem claro, até na parte quando o John Lawrence e o Miguel estão procurando uma participante para poder fazer parte do Cobra Kai, do Garras de Águia, né? E aí eles encontram uma garota que até a Amon, que era a namorada do Falcão, né, do Eli, a Amon indica essa menina, que ela, né, a gente sabe que a Amon, ela tem uma relação com essa menina, né, só que daí, né, a gente encontra, né, vê que essa menina pode fazer parte de uma equipe, que ela tem muitas habilidades, ela faz parte da ginástica, essa menina, e aí essa menina resolve participar do quê? Do Cobra Kai. E aí, né, o Johnny vai lá, encontra outra garota, né, com o Miguel, num clube eu não lembro, de debate escolar mesmo, eu acho. Além do debate escolar que tem, né, os colégios americanos, muito isso. Aí o que acontece? Essa trama deixa muito isso claro, né, que não precisa, que tem essa parte, né, do gênero. Mas aí, né, eles conseguem deixar bem claro para as pessoas, né, para o público. E outra parte também que eu achei interessante é a inclusão, né, de uma pessoa, de um personagem, né, que não havia tanto isso. Até havia, né, assim, e era bem natural. E eu vejo que eles conseguem deixar isso bem natural, né. Poucas séries conseguem fazer isso. A gente vê que poucas séries conseguem trazer essa natureza, essa naturalidade para uma trama, né. E eu gostei muito disso, que agora a inclusão desse personagem, o Kenny, né, que é um ator negro,
ele vai fazer muito essa diferença agora. Eu acho que ele vai ter muito esse destaque nessa nova temporada, né? Como uma sequência para o Cobra Kai, porque vai ter muitas outras caras agora, vai ter caras novas nessa trama agora. Eu acredito que nessa quinta temporada agora vai ter novas caras, novos personagens que a gente vai, acho que a gente vai ter mais relação mesmo, né? A gente vai ter mais relação com esses personagens novos. E dessas caras novas a gente tem a Devon, né, que fez parte do Garras de Águia, o Kane, que a gente já falou sobre a história dele, sobre o passado dele, o Anthony, o filho do Daniel, o Arraia, né, que não é cara nova, na verdade, ele foi participante do elenco regular até a segunda temporada, e aí ele e a Asha, né, a Asha acabou saindo, foi explicado lá o que aconteceu com a Asha, a amiga da Samantha. E também a gente espera ver também mais sobre a gente espera ver mais sobre esses personagens, né? A gente busca ver que eles sejam parte mais do elenco, né, regular da série, e seja mostrado mais, né, como é que vai ser essa relação do Anthony, que é o filho do Daniel, que agora ele vai a gente crê que ele agora vai participar mesmo, vai fazer parte do Miyagi-Do, né? Ele já estava ali, já começando já a se inteirar do que o pai fazia ali, do trabalho do pai, né? Do que ele desenvolvia. E também o Kenny, né? O que o Kenny vai se tornar, né? Se ele vai se tornar mesmo um valentão no colégio, ou se ele vai, né, procurar achar sua própria jornada da maneira mais difícil, da maneira mais fácil, né? A gente vai descobrir. E a Devon, que a gente ainda não conhece muito dela, né? A gente viu que ela participa agora do Garra de Águia. Ela é uma participante muito assim, interessante, que pode ser alguma coisa, pode ter, ela pode desenvolver mais, assim, ter uma participação muito representativa, como foi o Falcão, como foi outros personagens aí, né? O Mitch mesmo. Tem vários personagens ali interessantes que ainda não teve um desenvolvimento tão legal assim, né, que a gente viu ali. E também a gente não pode deixar de falar, né, do Chosen e o Daniel LaRusso, né? O Chosen tinha uma relação assim conturbada com o Daniel, né? A gente percebeu, a gente assistiu, quem assistiu, né, o filme, o Karate Kid 2, né, o Karate Kid 2, viu que o Daniel, ele teve um conflito, né, com o Chosen, quando ele foi lá pra cidade onde, na verdade, onde surgiu o próprio Karate Kid, né, onde surgiu o Miyagi-Do, onde o Miyagi nasceu, as origens, né, do Miyagi ali, né? Quem assistiu vai ver isso aí. Então, na temporada passada foi resolvida essa situação, né, do Chosen e do Daniel. E aí agora o Chosen surgiu para poder ser esse apoio que o Daniel precisava, já tendo o Johnny Lawrence apoiando para derrotar o Cobra Kai. E agora vai ter o Chosen nessa próxima temporada, nessa quinta temporada, vai ser a união. Acredita-se que volte a ter uma união, e agora mais firme, né? A união do Miyagi-Do, Garras de Águia e o Chosen, né? O Chosen está dando esse apoio ainda maior para poder derrotar o Cobra Kai, né? E a gente, é o que a gente espera, né? Que seja a temporada ainda melhor do que essa quarta temporada foi. Cheia de revelações, cheia de emoção, cheia de situações épicas. Que a gente sinta muito dessa situação na próxima temporada, né? Além da situação do Miguel, que eu situei aqui, falei dela, que o Miguel foi em busca do pai, né? E o que é que vai acontecer? O que será que vai acontecer com o Miguel agora, né? Porque o pai real dele foi revelado até então que não era um pai, né? Era um pai que não queria saber dele. Então a gente vai ser revelado o que é que vai acontecer com o Miguel agora, né? Que ele decidiu tomar essa jornada na vida dele. E você que chegou até aqui, gostou do vídeo, deixe seus comentários, siga nas redes sociais que está na descrição, deixe seu like se você achou legal e
Cobra Kai nunca morre!